a validade da lógica formal ou lógica clássica. Para a lógica formal, o argumento é a exteriorização do raciocínio, realizado através de conjunto de proposições encadeadas por inferência, premissas e conclusões. Os argumentos podem ser válidos ou inválidos. Para que os argumentos sejam válidos, têm que atender aos princípios da identidade, da não contradição e do terceiro excluído. Caso contrário, eles serão inválidos. Já a condição de verdadeiro ou falso só é aplicada às premissas e à conclusão, ou seja, às proposições. Cada proposição pode ser falsa ou verdadeira. Para que a conclusão seja verdadeira, as premissas têm que ser verdadeiras e as inferências válidas. Esta é a única forma em que o raciocínio lógico nos garante uma conclusão verdadeira. Em resumo, os argumentos são válidos ou inválidos e as proposições são verdadeiras ou falsas. A validade ou invalidade dos argumentos e a veracidade das proposições não têm relação direta. Posso ter argumentos válidos com preposições falsas ou argumentos inválidos com proposições verdadeiras. Sexta, validade da lógica dialética. Enquanto a lógica formal interessa-se pela forma ou pelos conceitos abstraídos do conteúdo, ou pela ideia abstraída do objeto, a lógica dialética estuda a realidade como uma totalidade, não separando forma e conteúdo, essência e aparência, dimensões externas e internas da realidade, entendendo que essas polaridades coexistem e são necessárias para dar o desenvolvimento à realidade. A lógica dialética é também chamada lógica das contradições, uma vez que para ela é a contradição ou a adição de contrários que movimenta a realidade. A lógica dialética se subdivide em lógica idealista e lógica dialética materialista. Sétima, lógica dialética idealista. A lógica dialética idealista ou lógica do pensamento é também conhecida como lógica hegeliana, por ter sido sistematizada pelo filósofo Friedrich Hegel, de 1770 a 1831. Ele nasceu em Stuttgart, na Alemanha e foi um grande inovador da teoria do conhecimento, pois antes da divulgação de sua teoria dialética, a metodologia da lógica formal era a forma de pensar usual do seu tempo. Hegel foi um contestador, marcado pelo otimismo na força da razão que imperava no seu tempo. Ele afirmava que, através da razão tudo poderia ser conhecido. Uma frase típica de sua teoria é que tudo que é real é racional e tudo que é racional é real, ou seja, tudo é aprendido pela razão humana, o mundo coincide com a razão. Outro aspecto peculiar de sua teoria é a tríade dialética, que expressa o movimento do pensamento em busca do conhecimento. Hegel concluiu que o pensamento é composto de três estádios, a tese, a antítese e a síntese. Primeiro surge uma teoria, ou a tese. Depois, em virtude da existência de contradições da tese, surge a antítese. Para solucionar o impasse entre a tese e a antítese, preserva-se o que há de melhor em cada uma e soluciona-se o problema da contradição formulando a síntese. Esta, por sua vez, transforma-se em nova tese e assim, sucessivamente. Depois de Hegel e da dialética idealista surge Marx, com a dialética materialista, que iremos mostrar abaixo. Oitava, a lógica dialética materialista ou lógica concreta. Para evitar as controvérsias que o termo materialista causa em muitas pessoas, ainda presas à concepção tradicional deste termo, ou identificando com o materialismo vulgar, criticado por Marx, preferimos utilizar aqui o termo lógica dialética concreta e não lógica dialética materialista como a denominaram, originariamente, Marx e Engels. Esta lógica dialética concreta surgiu no início do século XIX com os estudos filosóficos e científicos de Karl Marx, seguido por Friedrich Engels. Ela representa um passo à frente em relação à lógica formal, abstrata, presente nos métodos dualistas ou cartesianos, na medida em que supera a divisão clássica que separa o mundo material do mundo das ideias, vendo essas duas dimensões como partes de um todo em movimento. E supera também a lógica dialética idealista, de Hegel. Os objetivos do método dialético concreto ou marxista não se confundem, portanto, com o do método lógico formal, que procura descrever a essência ou aspectos imutáveis da realidade, não considerando as contradições que produzem suas transformações. Do mesmo modo, ela não tem os mesmos objetivos do método dialético idealista, que trata do movimento das ideias e do pensamento. A lógica dialética concreta foi sistematizada por Marx e Engels para ser o fio condutor dos seus estudos do modo de produção capitalista ou burguês. Eles estudaram as forças materiais do capitalismo,
bem como as ideias ou ideologias que lhe davam, e ainda dão, sustentação. Nessa época, início do século XIX, a burguesia emergia como uma classe revolucionária, tendo derrotado o feudalismo, a que esgotar as suas potencialidades e agora impedia o progresso social. Nessa situação, a burguesia tinha todo o interesse nas transformações e no desenvolvimento das ciências da natureza e da sociedade a fim de estabelecer seu domínio de classe. Para isso ela necessitava de novas visões de mundo mais condizentes com seus interesses, então tido como progressistas. Diga-se de passagem, a Revolução Burguesa havia sido preparada ou antecipada, em grande parte, pela ciência e pela filosofia da Idade Moderna. Cientistas como Copérnico, Newton, Galileu e filósofos como Descartes, Locke, Spinoza e Kant, assim como pensadores chamados iluministas, como Rousseau, Voltaire e Diderot tiveram papel de destaque no preparo da Revolução Burguesa. Esses estudiosos, do século XVIII, foram fundamentais para a burguesia, pois pregavam a clareza das ideias e a luta contra o obscurantismo feudal que impedia ou tutelava o avanço do progresso da sociedade. Porém, como tudo é contraditório, à medida em que a classe burguesa foi se desenvolvendo e se tornando dominante, a classe trabalhadora foi também se desenvolvendo e tomando consciência da exploração a qual estava sendo submetida. Com isso, foram aparecendo as contradições do modo de produção capitalista ou burguês, criando na classe trabalhadora a vontade e a necessidade de superar essa sociedade, por outra que viesse atender às necessidades de todo o povo e não apenas de uma classe. O método dialético concreto surge, assim, como um instrumento capaz de contribuir para o desvelamento da realidade criada pela burguesia, mostrando que essa sociedade necessitava ser superada, em função das contradições que ela mesma havia criado. Precisaria que houvesse uma base de ideias que viesse superar as verdades particulares ou verdades da classe dominante, produzidas e disseminadas para manter o domínio dessa classe sobre a classe proletária. Essas verdades particulares caracterizavam, e ainda caracterizam, a ideologia burguesa, conforme Chauí, 1986. É nesse contexto de uma sociedade dominada pela burguesia, tanto no plano material quanto no plano das ideias, mas que já se defrontava com as contradições oriundas do seu próprio modelo de desenvolvimento, que, de um lado, produz riqueza para uns poucos, e do outro, produz a miséria de muitos, que Marx e Engels realizaram seus estudos, utilizando o método dialético concreto. Com esse método eles buscaram conhecer em profundidade as leis sócio-históricas que regem a sociedade capitalista, explicitando suas contradições e apontando para sua superação, que deveria ser impulsionada pela classe trabalhadora ao se dar conta de sua exploração pelos capitalistas. O método dialético marxista foi denominado posteriormente dialética do concreto por Kozik, L976, e também recebe o nome de filosofia da praxis por Gramsci, 1979, e depois por Vasquez, L977. Segundo este método, o homem conhece o mundo, e a si mesmo, não apenas a partir da sua atividade teórica ou especulativa, a como imagina o idealismo, a nem apenas da ação direta dos seus órgãos dos sentidos e motores, a como prega o materialismo tradicional ou o empirismo, a mais a partir da prática social com seu acúmulo de conhecimentos teóricos e práticos, da qual o indivíduo se apropria através da sua atividade também teórica e prática ou da sua praxis. Para Marx e Engels, a atividade do indivíduo encontra-se, desde o início, condicionada pelas suas possibilidades reais de vida e pelo contexto sócio-histórico onde ele vive. Essa conclusão é uma superação tanto do voluntarismo ou do subjetivismo ingênuo, a que joga toda a responsabilidade na atividade do indivíduo ou do sujeito, como do determinismo ou do objetivismo positivista, que vê o movimento da realidade desconsiderando a atividade do sujeito. Marx afirma que são os homens que fazem a história, mas eles não a fazem livremente ou nas condições por eles escolhidas, mas sim nas condições determinadas e legadas pela tradição. Assim, não se abstrai ou dicotomiza subjetividade e objetividade, determinismo e voluntarismo, materialismo e idealismo, mas vê sempre essas duas dimensões como partes integrantes da totalidade histórica que compõem a realidade.